Queridos irmãos, bom dia. Boa Páscoa para todos. Que bom que podemos comemorar esse dia da ressurreição. Essa é a segunda Páscoa que comemoramos em isolamento. Um misto de alegria e tristeza. Tristeza pela situação atual, doenças, mortes, pessoas com depressão, com medo, fome, sem esperança. Tudo isso também tem roubado nossa alegria, a alegria da comunhão, de abraçar, de poder cantar junto no louvor e na adoração. Mas hoje queremos olhar para frente, para alto, para a vitória que temos em Cristo. Especialmente hoje, para a sua ressurreição e para uma esperança em Cristo. Ressurreição está no plano de Deus. Através do passado, o homem morreu, não só espiritualmente, mas fisicamente também. Para que a salvação seja completa, Deus não só ressuscitou o nosso espírito, mas também quer ressuscitar o nosso corpo. O poder da ressurreição de Jesus também quer nos ressuscitar. A ressurreição de Jesus não apenas demonstrou o poder de Deus, que ressuscitar é uma realidade para todos nós, mas também valida a obra de Jesus Cristo na cruz. Ele disse, está consumado. Mas também Deus disse amém. E ressuscitou Jesus da morte e elevou para o céu, sentado à direita dele. Esse é um vislumbre do que vai acontecer conosco no fim dos tempos. A ressurreição de Cristo é a pedra fundamental do cristianismo. Se Jesus Cristo não ressuscitasse, como diz Paulo, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus. E vocês ainda estão em seus pecados. E todos que adormeceram, crendo que Cristo está perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena de todo mundo, como Paulo diz. Se Cristo não ressuscitou, ele não é Deus. Ele é apenas um homem sábio. Fala muitas coisas bonitas, como foram muitos poetas, filósofos e pensadores. Mas era um grande mentiroso. Sabendo disso, os adversários de Cristo quer provar que desde o início que Cristo não ressuscitou. Ressurreição é apenas uma lenda, um fake news que os apóstolos criaram e espalharam para justificar o cristianismo. O problema é que muitos cristãos acreditam na ressurreição porque faz parte da doutrina cristã, mas não tem muita certeza. Pergunta-se para um cristão, você acredita na ressurreição? Acredito sim. Mas por que você acredita? Porque minha igreja fala que devemos acreditar para ser um cristão. Como você sabe que Cristo realmente ressuscitou? Não sei. Acho que ele ressuscitou, porque a igreja fala que ressuscitou. Mas não tenho certeza. Mas acho que a igreja sabe mais que eu. Então a igreja deve estar certa, ressuscitou. Aliás, essa é a resposta de muitos cristãos.
mas não é para rir. É a postura da maioria dos cristãos. Não tem certeza, mas também não quer examinar a fundo, porque isso significa um grande risco. Se não encontrar resposta, se ele realmente não ressuscitou, eu não sei como vou enfrentar isso. Talvez vou naufragar na fé. Então é melhor enterrar a cabeça na areia e não examinar os fatos em detalhe. Hoje queremos gastar um certo tempo para examinar os fatos da ressurreição e provar que ela não é lenda. Tem evidências sólidas para afirmarmos mais a nossa fé. Vamos orar primeiro. Senhor Deus, hoje é um dia especial, um dia da ressurreição. Nós queremos que o Senhor nos dê entendimento e firmar nossa fé de que não apenas Jesus ressuscitou, mas é tão claro que essa ressurreição vai fazer tanta diferença na nossa vida. Hoje é tão necessário para que nós possamos caminhar com esperança, com coragem, viver cada dia da nossa vida. Pedimos que fique conosco em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós queremos entender a ressurreição. Nós temos que reunir a narrativa dos 4 evangelhos. E os evangelhos se completam para dar-nos um entendimento completo sobre a ressurreição. Então vamos ler João capítulo 20. Primeiro vamos ler de 1 a 10. Diz a palavra: No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo foram ao túmulo. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não havia compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. A primeira coisa que temos de entender é que ninguém viu a ressurreição. Ou ninguém conseguiu explicar como a ressurreição aconteceu. Mas isso não é problema. Não podemos explicar como a coisa aconteceu no passado, como criação. Mas isso não invalida que criação existe. Ninguém duvida que a criação existe. A ressurreição é um milagre. E ninguém explica milagre. O que precisamos saber é que o milagre realmente existiu. Vamos caminhar com o texto. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto estava ainda escura,
Maria Madalena foi ao túmulo. E Marcos 16, 1 e 2 fala que, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E lembramos que, segundo o relato de Lucas, José de Arimateia foi ao Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz e enrolou num lençol de linho e o colocou num túmulo novo que era seu, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. Essas mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. E no sábado descansaram conforme a lei exigia. Então, podemos ver que Maria Madalena foi junto com esse grupo de mulheres, mas ela chegou primeiro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. A pedra foi removida não para que Jesus ressuscitado saísse de lá, porque ele não precisava disso. Várias vezes ele entrou nas casas quando as portas estavam trancadas. A pedra removida foi para que pudéssemos verificar que o túmulo estava vazio. Quando Maria Madalena viu a pedra da entrada do túmulo foi removida, ela se apavorou, porque nunca passou pela cabeça dela que Jesus podia ressuscitar. Então ela correu para avisar os discípulos. Ela saiu correndo. Enquanto isso, chegaram outras mulheres. E Marcos e Lucas relataram isso. E ao entrarem elas no túmulo, apareceram os anjos dizendo: não tenha medo, vocês procuraram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde havia colocado seu corpo. Mas a Maria Madalena estava com muita pressa, não sabia disso, não sabia do anúncio dos anjos. Ela achou Simão, Pedro e João e disse: tiraram o túmulo, o corpo do nosso Senhor, que não sabemos onde o colocaram. E Pedro e João foram correndo ao túmulo. O texto diz que João foi mais rápido que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. João era mais jovem, abaixou-se, olhou para dentro, viu ali as faixas de linho e não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, viu a faixa de linho de pano e o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. João também entrou. O texto diz que ele viu e creu. Mas o que ele creu? Não sabemos. Provavelmente creu que o túmulo está vazio, e não que Jesus tinha ressuscitado. Porque esse texto diz que eles não haviam compreendido que as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, e voltaram para casa, simplesmente assim. O que esses fatos diz que ninguém acreditava que Jesus ia ressuscitar. Isso é muito importante. Se todos acreditassem firmemente que Jesus ia ressuscitar, essa ansiedade podia gerar alucinação sobre ter visto um Cristo ressurreto.
ou até inventar fatos que pessoas acham que aconteceu, mas que não, na realidade nunca aconteceu. Isso nós vamos falar mais à frente. Existe aqui um fato: túmulo está vazio. Mas isso aponta que Jesus realmente ressuscitou? Pode argumentar que um túmulo vazio não prova nada. Era bem cedo, ainda escuro. As mulheres, embora tenham acompanhado o sepultamento, podia ter confundido o túmulo. A ressurreição de Jesus foi um grande dor de cabeça para os sacerdotes, como vimos nos Atos. Era só indicar o túmulo certo, estaria resolvido os seus problemas. Segunda possibilidade, os discípulos roubaram o corpo e começaram a espalhar a notícia de que Jesus ressuscitou. Um argumento forte para provar que ele é realmente Deus, e com isso estabelecer uma base sólida para essa nova religião. Esse argumento também encontra dois problemas. Primeiro, a ressurreição seria uma farsa inventada pelos discípulos. Mas por que eles fizeram isso? Todos os apóstolos morreram, com exceção de João, morreram martirizados, porque afirmava que Jesus ressuscitou. Ninguém dá vida, dá a sua vida, a vida dos seus filhos, a sua família, por causa de uma mentira. Em segundo lugar, se alguém roubasse o corpo, por que deixaria a faixa, o linho e o pano que enrolam a cabeça? Sabemos que naquela época os defuntos são todos enrolados em faixa, como uma múmia, com unguento, especiarias, preparado para essa ocasião. Se alguém roubasse o corpo de Jesus, teria que levar o defunto como um todo. Não tem razão de desenrolar o corpo se fizesse. Não conseguiria deixar a faixa como um invólucro de uma pessoa e pano enrolado e cabeça em outro lado, separado. Além disso, tem o problema dos soldados romanos. Em Mateus 27, 62, diz: no dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes, os fariseus, foram a Pilato e disseram: o Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias, ressuscitarei. Ele estava preocupado, porque poucos dias antes, ele ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. E por isso pediram que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. E se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. E Pilatos respondeu: levem soldado e guardem o túmulo, como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guarda para protegê-lo. Isso em Mateus. Algumas horas antes da chegada da mulher, houve um terremoto localizado. Rolou a pedra da entrada e um anjo do Senhor sentou sobre ela. Os guardas, morrendo de medo, e passado algum tempo, viram que o túmulo estava vazio. Então voltaram para a cidade e contaram aos sacerdotes. Para evitar a notícia de ressurreição espalhasse, mandaram espalhar outro fake news, de que enquanto os soldados dormiam, os discípulos vieram e roubaram o corpo. Esse é um fake news muito fraquinho, porque se eles estavam dormindo, como que ia saber que foram discípulos
que roubaram o corpo. No século XVIII, os agnósticos, aqueles que não criam, ou seja, pessoas que não acreditavam e inventaram outro argumento, que Jesus, na verdade, não morreu de verdade na cruz, apenas desmaiou. Depois de ter embalsamado e colocado no túmulo, ele descansou depois de algum tempo num lugar mais fresco e acordou. Ele desvencilhou das faixas, removeu a pedra, lutou com os soldados e venceu. Então ele não morreu de verdade. Mas os soldados romanos eram especialistas em saber se a pessoa morreu ou não. Para certificar, eles espetaram uma lança no seu lateral e saiu água e sangue. Depois de sofrer tortura por 12 horas, ser pregado numa cruz, depois de 3 dias ainda sem força de remover pedra, sem comer nem beber e vencer soldado, tem que ser um sobrenatural, um super-homem, ou seja, um Cristo ressurreto, um Deus mesmo. Mas a prova de que Jesus ressuscitou não se limita às provas materiais, como também tem as testemunhas oculares. Vamos ver então a primeira testemunha ocular. Vamos ler João 20, 11 a 18. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou a ele. A quem você procura? Pensando que fosse jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarrem a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Maria foi a primeira testemunha ocular de Jesus ressurreto. Mas quem é Maria Madalena? Ela apareceu pela primeira vez em Lucas 8:2, que Jesus curou muitos enfermos, entre eles Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. A Bíblia nunca falou que ela era prostituta ou uma pessoa imoral, como tem espalhado, mas que para ser habitado por 7 demônios, tem que ter vivido uma vida no meio de muitos problemas, muitos pecados, vivia bem longe de Deus para atrair tantos demônios assim. Ela também deve ser discriminada por quem conhecia sua fama e seu passado. Mas depois de ser curado por Senhor, ela foi uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Esteve ao pé da cruz,
no seu sepultamento e agora como a primeira testemunha ocular da sua ressurreição. É interessante essa escolha, Maria ser a primeira testemunha ocular. Na sociedade judaica, o testemunho de uma mulher não é válido. Só é válido se for confirmado pelo seu marido. Em outras palavras, a mulher não é qualificada como testemunha. Em segundo lugar, as mulheres com passado não tão elogiáveis não são qualificadas como testemunhas. Se eu fosse Jesus e quisesse que a notícia da ressurreição seja conhecida por mundo todo, seria segunda linha mais elementar da publicidade. Tem que ser um influencer, né? Eu me manifestaria primeiro para Nicodemos ou José de Arimateia, alguém com assento no sinédrio, respeitado na sociedade. Mas Jesus escolheu justamente Maria Madalena para ser sua primeira testemunha ocular. Uma mulher, além do mais, totalmente desprezada, sem nenhuma credibilidade na sociedade. Por quê? Mais uma vez, ele quer mostrar que a sua escolha é baseada na graça e não no mérito. É pela mesma razão que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus para os pastores e não para a elite que mora no palácio. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Por que ela não reconheceu Jesus? Pode ter tido 3 razões. Primeiro, não passa pela sua cabeça que Jesus podia estar ressurreto. A segunda, que ela estava chorando e as lágrimas podiam ter embaçado a sua visão. Terceiro, Jesus ressurreto tem uma feição diferente, de modo que os discípulos que estavam no caminho de Emaús também não reconheceram Jesus. Quando a gente tem certeza que uma pessoa está morta, mesmo que ela aparece e parece uma pessoa muito parecida com essa pessoa, nossa mente recusa admitir que é a mesma pessoa. Mas Jesus disse, Maria. Ela se voltou e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. O rosto pode mudar, mas a voz, a mesma voz, não muda. Não muda no íntimo. Eu sei quem é. Jesus disse, o pastor chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus disse Maria. Ela logo reconheceu que é o Senhor. Não é assim que acontece conosco também? Nós conhecemos o nosso Senhor não pelo rosto, mas pela voz. Quando Ele nos fala, sabemos logo que é o Senhor. Maria Madalena foi tão contente que queria agarrar Jesus, não deixar Ele mais ir, para não largar mais. Jesus disse, não me agarre, não agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Vá primeiro procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou
subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Que coisa maravilhosa! Pela primeira vez, Jesus falou: vá procurar meus irmãos. Ele nunca chamou eles de irmãos. Ele chamava ele de meus discípulos, meus servos, ou até amigos, mas nunca meus irmãos. E acrescentou: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. A partir da ressurreição, fazemos parte da família de Deus. É isso que o autor de Hebreus diz. Assim, tanto os que santificam como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Porque nós agora somos uma família. Maria Madalena procurou então os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Mas será que eles acreditaram? É o que nós veremos daqui a um pouco, né? Bom, concluindo, o que vimos hoje é que sabemos que a ressurreição de Jesus é um fato inegável. É mais bem documentado do que, por exemplo, Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil. Como sabemos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Porque existe um livro lá em Portugal que diz que ele existiu e foi comandante de uma esquadra que descobriu o Brasil. Mas tem muito mais documento e testemunho da ressurreição de Jesus do que a existência de Pedro Álvares Cabral. Graças a Deus, nossa fé é fincada na rocha. Ele ressuscitou. Também nós ressuscitaremos com ele. Reunimos aos domingos, porque esse é o dia da ressurreição. Mas hoje, Páscoa, é um dia especial para celebrarmos isso. Graças a Deus. Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor ressuscitou. Isso nos dá uma esperança viva. Hoje nós não somos como pessoa do mundo. Nós vivemos não indo para o fim da vida, mas nós caminhamos para o dia que eu vou me encontrar com o Senhor. Obrigado pelo dia da ressurreição. Obrigado porque o Senhor tem ressuscitado e nos deu essa viva esperança. E nós podemos viver cada dia com alegria, com toda ousadia, com paz de Jesus, porque o Senhor ressuscitou. Obrigado por esses textos maravilhosos que nós lemos, que firma a nossa fé. Obrigado. Em nome de Jesus nós oramos.